Nessa manhã nós vamos ouvir a palavra do Senhor exposta pelo seminarista Rogério. Rogério é um dos seminaristas da nossa igreja, você tem no seu boletim o nome de todos eles. Quero pedir que você sempre lembre de orar pelos seminaristas. Eles têm um chamado de Deus, estão nesse processo de capacitação e nós, como igreja, somos parte desse desenvolvimento, desse crescimento, dessa formação na vida dos nossos queridos irmãos. Vou orar pelo Rogério e nós vamos assim colocar o coração e a mente na presença do Senhor para ouvirmos a sua palavra. Pai, obrigado, porque o Senhor levanta nessa manhã o Rogério para trazer ao nosso coração aquilo que o Senhor já trouxe ao seu, que ele seja conduzido pelo Teu Espírito Santo que nele habita, para que ele seja fiel à exposição da palavra, fale com alegria, com convicção, com aquilo que o Senhor falou a ele, ele compartilhe alegremente com cada um de nós, e o Teu Espírito fale ao coração de cada um, pois precisamos do Senhor para isso. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Amém. Bom dia, querida igreja. Irmãos, vamos abrir a Bíblia, a Palavra de Deus, no Salmo 119. E nós vamos fazer a leitura, o estudo, a meditação vai ser especificamente nos versos 17 a 24, mas eu queria fazer a leitura ainda dos versos 1 e 2, Salmo 119, a metade da Bíblia. Vamos acompanhar a leitura com o coração inclinado, voltado para Deus, porque essa é a palavra do Senhor para nós nesta manhã. Salmo 119, os versos 1 e 2 dizem assim: Felizes os irrepreensíveis no seu caminho, que andam na lei do Senhor. Felizes os que guardam as suas prescrições e o buscam de todo o coração. Vamos pular agora lá para o verso 17. Seja generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Sou peregrino na terra. Não escondas de mim os teus mandamentos. Consumida está a minha alma por desejar incessantemente os teus juízos, as tuas decisões. Repreendeste os soberbos, os malditos que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou nos teus decretos. Com efeito, as tuas decisões, os teus julgamentos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Queridos, dia 3 de dezembro de 2017, um bombeiro militar roubou uma viatura da sua corporação e se dirigiu à esplanada dos ministérios. Ele vinha da direção da torre de TV para a direção do Congresso. E esse homem militar, talhado para suportar pressões, talhado para socorrer os seus cidadãos, talhado para cuidar da população da cidade, num momento de uma pressão maior do que ele podia suportar, num momento de cegueira, num momento de extrema dificuldade, ele comete um ato como esse. Ele roubou o caminhão e se dirigia em alta velocidade para o Congresso. Esse caminhão do Corpo de Bombeiros foi perseguido pela polícia e ele não parava, e finalmente só foi interrompido esse trajeto porque os policiais atiraram nos pneus do caminhão e assim aquele caminhão do Corpo de Bombeiro foi interrompido. A gente anda pela cidade e nós encontramos, às vezes, crianças nos parquinhos
vandalizando os parques. O parque que foi feito como um instrumento lúdico para a criança viver toda a experiência que ela pode viver, de repente uma criança está quebrando os brinquedos. A gente anda pelos condomínios e cadeiras, mesas que são oferecidas para os condôminos, a gente vê adultos quebrando as coisas, vandalizando os objetos do condomínio, que são feitos em benefício dos moradores. Então, a gente anda pela cidade e a gente observa que, desde pessoas talhadas para suportar pressões, desde crianças, adultos, idosos, todos, de alguma forma, se desviam da função para a qual foram talhados e cometem esses desatinos. O salmista começa dizendo: "Sê generoso para com o teu servo, para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei." Em todos esses lugares nós observamos a existência de leis. Na esplanada tem leis de trânsito que coordenam para onde a gente deve ir, onde deve parar, para que todos nós ali andemos de forma pacífica e saudável. Mesmo em um parquinho de diversões, as crianças sabem das leis que existem ali, e os adultos também, de que, em razão do peso e da altura, eles não podem usar os brinquedos, e as crianças vão aprendendo as leis do convívio, de que se diverte um momento, em outro momento cedem a vez para que outra criança desfrute, e assim também por toda parte. A esplanada é uma figura emblemática porque nela está destacada a questão da lei das nossas nações. E o cenário que o salmista está dizendo aqui, o Salmo 119, é um grande louvor à lei, aos benefícios que a lei traz. E a lei de Deus faz isso para nós, faz isso por nós, é um grande benefício. Nessa situação desse militar, a gente observa que não é apenas a compreensão lógica, a compreensão racional das coisas que existem e das leis que dão suporte à nossa estrutura. Existem mais questões que estão envolvidas na nossa vida. Nós não somos apenas uma mente, nós somos uma alma. E Deus fala conosco tanto na nossa mente como na nossa alma. E a lei de Deus, ela é uma lei que atua tanto nas questões sociais do convívio, quanto em relação a questões espirituais. E o salmista está considerando tudo isso, porque, mesmo enxergando a lei, o que ele vai pedir para Deus? Deus, deixe que eu enxergue a tua lei. Ser bondoso comigo para que eu enxergue o que o Senhor quer que eu faça. E é isso que ele está fazendo nesse salmo. Como é que eu posso dizer que não é apenas uma lei moral e uma lei civil que está falando aqui? O profeta Isaías, no capítulo 6, ele, ouvindo Deus falar, ele comenta, e Deus diz para ele, as pessoas ouvem, mas não escutam, as pessoas olham, mas elas não enxergam. A gente sabe das leis, a gente as reconhece, a gente faz a leitura, mas sob o aspecto espiritual, nem sempre nós enxergamos o que está escrito, nem sempre nós compreendemos. E o salmista, compreendendo esta realidade, o que é que ele faz? Deus, tem misericórdia de mim, sê generoso para comigo e permite que eu veja a verdade da tua lei. A forma como Deus faz as coisas é assim, desde Gênesis, Deus diz para Adão e Eva, não comam do fruto da árvore da vida, do fruto da árvore do conhecimento. Era uma lei. A gente observa em Romanos 13 a questão das leis civis,
e o apóstolo Paulo fala que as autoridades são instituídas por Deus e que nós devemos obedecê-los e obedecer às leis. E Deus vai realizando as estruturas que Ele monta e as organizando e as mantendo controladas mediante leis. E quando Deus diz que as coisas vão acontecer, de fato elas vão acontecer, porque assim é a lei de Deus. E a realidade dessa palavra, que é a palavra de Deus para nós hoje, ela excede apenas essa questão literal. Tanto que o apóstolo Paulo, em Romanos, no capítulo 1, o que ele vai dizer? Pois não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação. É certo que o texto do Salmo 119, quem o escreveu ainda não tinha toda essa compreensão, porque Deus vinha mostrando a sua vontade em etapas, Ele vinha desenvolvendo e mostrando-nos o que é que Ele queria. Então, o salmista não está considerando esse aspecto que Paulo está dizendo aqui, mas hoje nós sabemos que essa palavra de Deus, ela é dessa forma, ela é poderosa, ela não é apenas uma lei para o convívio social, para o convívio civil, ela é uma lei para a eternidade. E é isso que o salmista, por isso o salmista, mais do que apenas querer compreender uma lei civil, ele quer compreender a vontade de Deus. E por isso ele clama ao Senhor: Deus, seja generoso para com teu servo. Para quê? Para que eu viva e observe a tua palavra. Desvenda os meus olhos, para que eu contemple as maravilhas da tua lei. Gente, nem sempre é fácil cumprir as leis, mas nós sabemos que elas são boas. Todos aqui que são pais sabem disso. Precisa de lei, hora para dormir, para os filhos dormirem, olha, porque vão precisar acordar no dia seguinte, e se forem dormir muito tarde, no dia seguinte vai ser uma confusão. As crianças compreendem essas leis. Os estudantes sabem da grade do semestre, das datas das provas, e sabem que se não observarem aquelas regras, terão muitas dificuldades. E depois que a gente vai ficando com um pouco de cabelo branco e cada vez mais a gente vai compreendendo os benefícios de todas essas leis. Nós sabemos que elas são boas, que efetivamente elas nos ajudam. E por isso o salmista está no Salmo 119 elogiando a lei de Deus e ao mesmo tempo clamando a Deus para que Deus o socorra. Se a gente continuar essa peregrinação que o salmista fala, e nós aqui na cidade de Brasília, a gente considerar a caminhada pela esplanada como uma peregrinação. O militar passou pela torre de TV e segue em direção à rodoviária, e a gente pode fazer essa peregrinação. Eu me lembro que no trabalho do Sopão, que continua, eu participei há alguns anos, várias vezes a gente ia para a rodoviária à noite, por volta das 9h, às segundas-feiras, entregar sopa, um copo de sopa, um pedaço de pão e um panfleto com a mensagem do Evangelho. E lá na rodoviária tinha um senhor em que a gente procurava andar geralmente em dois, a rodoviária às vezes é um pouco tumultuada, e esse senhor geralmente a gente observava que ele estava embriagado ou drogado, e em uma semana ele estava muito bem conversando, por exemplo, comigo e com o meu amigo, ele era agressivo. E isso a gente entregando uma sopa, querendo ajudá-lo. Na semana seguinte, ele se voltava contra mim e era afável com a outra pessoa. Mas o que a gente observa disso é que nesse cenário emblemático da esplanada, onde as leis são para serem observadas e nos trazerem benefícios, ainda que a gente tenha boa intenção, ainda que seja a melhor das intenções, como, por exemplo, um trabalho que a equipe do Sopão faz, de ajudar quem está com fome, mesmo nessas condições, nós estamos sujeitos à agressão, às pessoas se voltarem contra a gente. E é a segunda parte aqui do trecho do nosso estudo, que é
a partir dos versos 1 instante, por favor. A partir do verso 21, diz assim: julgaste ou repreendeste os soberbos, os malditos, que se desviam dos teus mandamentos. Tira de sobre mim o opróbrio e o desprezo, pois tenho guardado os teus testemunhos. Assentaram-se príncipes e falaram contra mim, mas o teu servo considerou os teus decretos. Então, nós, mesmo observando a lei de Deus, procurando realizar a sua vontade, nós podemos nos deparar com uma situação como essa na rodoviária. Agora, mesmo o salmista não compreendendo exatamente algumas coisas, nessa situação específica de pessoas que se voltam contra o bem, a situação aqui, ela não é apenas de um salmista procurando fazer um bem e encontrando pessoas contrárias. A situação é de toda a criação, no sentido de que em determinado momento, mesmo pessoas querendo fazer bem para nós nos voltaremos contra elas. A situação da lei de Deus, que Deus vai nos mostrar é que toda a criação está caída. Toda a criação se corrompeu e todos nós, em algum momento, nós somos motivados pelo egoísmo, pela inveja, pelo orgulho, pela vontade de destruir o próximo. Então, esse pedido que o salmista, no tempo dele, faz, pedindo socorro para Deus, em determinado momento, a gente pode ver as pessoas pedindo que Deus as socorra das nossas atitudes. E aí a gente se depara com a seguinte situação. Apenas um homem foi capaz de cumprir toda essa lei de Deus. Apenas um foi capaz de, em todo o tempo, fazer a vontade de Deus, cumprir a vontade de Deus. E esse homem, ele não é apenas homem, ele é também Deus, é Jesus. Apenas Jesus pode socorrer toda a criação. Apenas Ele responde à oração que é feita, pedindo para que Deus socorra. A condição, por exemplo, desse militar, que mesmo preparado para todas as pressões, e que o que se espera dele é que no momento de tensão, no momento vital, ele tome a atitude correta, o que nós vemos é que esse homem, sob a pressão do dia a dia, provavelmente por motivos diversos, no trabalho, na família, na sociedade, ele se volta contra a sociedade. E essa é a nossa condição. Como eu mencionei no exemplo de um parquinho, de um brinquedo, das crianças que vandalizam os brinquedos que ganham, de adultos que vandalizam o condomínio onde moram, e essa situação se prolonga para os adultos, idosos também. A condição nossa é caída. E o único que pode resolver essa situação, de fato, é Jesus. E é por isso que ele veio, para nos redimir dessa situação. E a lei de Deus, ela é clara também no texto de Romanos, de que todos pecaram. A gente pode conferir isso no capítulo 3 do texto de Romanos. E no capítulo 8 de Romanos a gente vai encontrar que Jesus Cristo é quem cumpre toda essa lei. Apenas Ele é quem faz isso. E por isso nós precisamos dele. Por isso essa lei, ela não é apenas uma lei civil, ela é uma lei espiritual também. A lei de Deus é assim. Ela vai valer para toda a eternidade. É isso que Deus está fazendo. A manifestação da lei é a bondade de Deus. E que nós vemos para o salmista à época dele, pelo texto de Gênesis, e o salmista várias vezes aqui ele fala
em lei, fala em mandamento, fala na Torá, que são os 5 primeiros livros de Deus. Lá Deus já tinha instituído uma lei. Qual foi essa lei? De que o seu filho, que haveria um redentor, que esse seria o seu filho. Então, está sendo cumprida a lei de Deus. E nós compreendendo quem Jesus é, o que ele faz, uma outra questão que pode surgir para a gente é, certo, compreendi quem Jesus é, o aceitei como meu redentor, compreendo tudo que ele fez, no entanto, eu continuo sofrendo, eu continuo passando por situações difíceis. O fato é que nós estamos vivendo em um período de transição. A lei de Deus, no sentido de que o Messias viria, o Redentor viria, já aconteceu. Jesus veio, ele morreu, e Jesus ressuscita da morte, e ele volta a visitar os seus discípulos e apóstolos, e nós percebemos pelos textos que ele tem um corpo, o que se diz na teologia, um corpo glorificado, um corpo novo. E nessa condição, ele não está mais sujeito às mesmas dificuldades. O que as Escrituras vão nos mostrar é que na segunda vinda de Jesus é que nós receberemos esse corpo glorificado. Enquanto não ocorre isso, enquanto não ocorre a segunda vinda de Jesus, e ela vai ocorrer, porque Deus assim o diz, é a palavra dele, nós vivemos com um espírito vivificado, mas carregando um corpo que está se deteriorando. Essa deterioração do nosso corpo, ela atinge a nossa alma, ela está interligada. Nós não somos apenas um monte de carne com a cabeça, com a mente pensante. Nós somos integrais, a alma e o corpo. Nós somos pessoas com nome, com identidade. Essa interação entre esse corpo que está se degenerando e o espírito, ele ainda nos provoca situações difíceis, como desse militar, como das crianças, como dos adultos e como dos idosos, que nos fazem ter pensamentos ruins, que nos levam ao pecado. Essa é a nossa condição. E não é também apenas que esse corpo nos provoca isso, é a nossa condição, nós mesmos fazemos isso. Aliado a essa situação, nós temos um adversário. E precisamos que Deus nos livre desse adversário. Porque, mesmo sendo uma criatura de Deus, subordinado a Deus, ele ainda exerce uma certa autoridade sobre as nossas vidas. Então, nós temos um adversário. Nós precisamos da vontade de Deus para nos socorrer. Nós necessitamos da vontade de Deus, dos julgamentos de Deus. E Jesus é quem faz isso, é Ele quem nos socorre. E, prosseguindo na compreensão da lei de Deus, a gente já passou pela torre de TV com um caminhão translocado em alta velocidade pela cidade, e nós passamos pela rodoviária, onde nós encontramos pessoas que, mesmo sendo bem tratadas, agridem, e nós podemos compreender que a situação daquele cidadão, nós podemos estar naquela mesma condição, e nós compreendemos que Jesus apenas é quem pode regenerar as pessoas e nós dessa situação. E prosseguindo nessa caminhada, a gente vai em direção à Praça dos Três Poderes, caminhando pela esplanada, tem a Biblioteca Nacional, a Catedral, começamos a encontrar os ministérios, e a gente vai vendo ciclistas andando por ali, e pedestres, carros, caminhões, ônibus. E, por exemplo, no dia 7 de setembro, eles fecham tudo aquilo, e aí fica excelente ali a esplanada, porque aí o espaço fica para os pedestres, para os ciclistas, e a gente pode curtir toda a beleza que existe ali, de um gramado, das pessoas com as famílias, e vendo toda a beleza que a lei produz. E, por exemplo, nesse dia de 7 de setembro, o que é que a gente vai encontrar nas comemorações ali? A apresentação da Esquadrilha da Fumaça.
Gente, eu não sei quantos de vocês já estiveram lá, mas eu já estive ali na esplanada e vi o que é uma apresentação da Esquadrilha da Fumaça. É fantástico, é de encher os olhos. Por mais que a gente esteja preparado, por mais que a gente cruze aquela esplanada, para nós aqui em Brasília, diariamente, semanalmente, com alguma frequência, no feriado ensolarado, na hora que passa aqueles aviões, fazendo acrobacias organizadas, estudadas, detalhe por detalhe. Ali está toda a habilidade dos homens com suas máquinas voando, o que é fantástico, a organização é impactante. É maravilhoso ver aquilo, uma exibição como aquela, enche o coração da gente. A gente sai, é como se a gente saísse ali da esplanada exatamente. A gente pode dar vontade de deitar no gramado e ficar olhando para o céu, o que está acontecendo ali. E o que a gente percebe, o que os aviões fazem, aqueles homens fazem, eles estão cumprindo, por exemplo, a lei da gravidade. É uma lei criada por Deus. E se utilizando da lei da gravidade e das suas habilidades, aqueles homens conseguem executar manobras fantásticas. Então, nessa peregrinação pela esplanada, pela peregrinação que o salmista fala aqui, ele diz, eu sou peregrino. O que é que a gente encontra? A gente encontra pessoas extremamente pressionadas, que tendem à cegueira espiritual, à cegueira moral. E nós estamos nesse pacote da cegueira espiritual, da cegueira moral, da cegueira civil. Passa pela rodoviária e encontramos ainda pessoas em dificuldades, mas de repente a gente chega em outra parte da esplanada, em outra parte da peregrinação, e na beleza de uma apresentação como essa, a gente consegue compreender todos os benefícios de sermos impactados pelo benefício da lei de Deus, da construção que Deus faz. O que esses homens fazem com as suas máquinas voadoras é uma forma de subcriar, que herdaram de Deus. Deus nos criou com habilidade criadora também. Nós criamos a partir do que Deus nos concede. E utilizando dessas leis, a gente compreende toda a beleza, toda a bondade de Deus, o que Deus faz já nos dias de hoje, como Ele fez, como Ele planejou a criação, como Ele nos planejou. Nessa situação da natureza quebrada, da natureza caída, nós vemos Jesus cumprindo a lei de Deus. E Jesus ensina as coisas de forma muito bacana. Os 10 mandamentos são leis de Deus. E Jesus, os reproduzindo as leis desse mandamento, quando indagado, qual que é o mandamento mais importante? Ele fala, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, com toda a tua força e com todo o teu entendimento. E como que é isso na prática? Jesus também nos ensina. Quando ele está com Marta e Maria, e é uma situação corriqueira dos nossos dia a dia, Marta está arrumando a casa, enquanto Maria está ouvindo o que Jesus fala, e a gente pode transportar isso para o nosso trabalho, para o nosso convívio com os filhos, o nosso convívio com amigos, com colegas de trabalho, numa parada de ônibus, numa faculdade. Por onde a gente andar, a gente se depara com pessoas extremamente preocupadas e zelosas. E elas são importantes? Sim, são importantes. O nosso trabalho é importante? Sim, o trabalho é importante. Mas o que Jesus está fazendo aqui, ele está mostrando uma questão essencial da lei, de que, primeiro, o mais importante é Deus. O mais importante é que nós compreendamos que nós precisamos de Deus, que nós necessitamos que Ele esteja no primeiro lugar. Então, Jesus está dizendo para Marta que não deva trabalhar? Não é essa a questão. O que Jesus está dizendo é, primeiro o Senhor. Nós precisamos organizar o nosso dia a dia de modo que Deus seja o primeiro. Então, é saudável a gente iniciar o dia, mesmo que seja uma pequena oração,
buscando a vontade de Deus. Tem trabalho? Tem muito trabalho. É assim que a gente deve fazer? Sim, nós devemos trabalhar, nós devemos socorrer o próximo, nós devemos trabalhar com as nossas responsabilidades, mas nós precisamos compreender a boa lei de Deus. E a boa lei de Deus nos diz que Ele está em primeiro lugar. O salmista, compreendendo a vocação, o chamado dele, mesmo caminhando num mundo quebrado, num mundo onde ele precisa pedir socorro para Deus, para que o atenda nos conflitos com as pessoas que o perseguem. Finalmente, nesse trecho que nós estudamos, lá no verso 24, ele vai dizer: com efeito, os teus testemunhos são o meu prazer, são os meus conselheiros. Com efeito, os teus julgamentos, as tuas decisões, as tuas leis são o meu prazer, são os meus conselheiros. Porque ele compreende que mesmo vivendo em um mundo quebrado, Deus pode abrir os olhos dele. Aliás, Deus abre os nossos olhos, porque Ele abre os nossos olhos para Jesus, que é a própria palavra dele. Deus nos mostra a exuberância dele nessa peregrinação muitas e muitas vezes, para nos socorrer nas dificuldades que nós temos. Jesus diz: venham a mim todos que estão sobrecarregados e cansados, porque eu os aliviarei. Tomai, entrega o teu fardo e toma o jugo de Jesus, porque o fardo que ele nos entrega ele é manso e suave. É isso que Jesus faz. É isso que Deus faz, mostrando-nos através da palavra dele, a sua vontade, as suas leis. É essa a mensagem, a meditação que esse texto nos leva a ter nessa manhã. Vamos orar mais uma vez? Deus soberano, obrigado pela tua palavra. Ela nos provoca reflexão hoje. Nós compreendemos que tu estás falando conosco e ela nos provoca também reflexão para a semana que se inicia, Deus, e em tudo. Tem misericórdia de nós. Fica conosco, Senhor, para que a tua lei, a tua vontade, para que o teu Filho Jesus esteja sempre gravado em nossos corações, para que a nossa alma, o nosso coração, a nossa mente seja inclinado para o teu Filho, porque há prazer e há regozijo na vida com Ele, no convívio com Ele. Tem misericórdia, Deus. Deixa-nos ver não só a questão da orientação, mas toda a beleza, Deus, toda a alegria, Senhor, todo o regozijo, toda a vida nova que há na tua lei. Nós precisamos desse regozijo, Senhor. Nós precisamos de tardes ensolaradas, com a boa mão do Senhor sobre nós, tratando os nossos corações, renovando a nossa mente e as nossas forças. Ó Deus, como o salmista, indaga ao Senhor, ser generoso para conosco, Deus. Tu és Deus generoso e a tua lei é boa. E nós oramos a Ti em nome de Jesus, pelos méritos de Jesus. Amém.